indo para a hora da oração, aquele homem, como acostumava ver, a ganhar esmola de todos que passavam ali para entrar para o templo, ali quando eles olharam para Pedro e João, eles viram que eram somente pessoas que dariam ele alguma moeda, como já era de costume receber todos os dias. Mas só que o que mais chama a minha atenção nesse texto, que nos mostra que Pedro e João não vão dar eles moeda, mas aquele homem vai esperar que eles vão receber a cura que ele estava precisando. A Bíblia vai nos mostrar que aquele homem, fitando os olhos para Pedro e João, eles pensaram que iam receber alguma moeda deles, mas a Bíblia nos mostra que Pedro falou assim: olha para nós não temos ouro e nem prata, mas que nós temos, nós te damos, levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você nessa noite, que o que ali naquele cenário que era mais importante não era o dinheiro que aquele homem costumava receber. Aquele homem que mais se interessava para aquele homem que mais chamava a atenção era a presença daquele homem, de Pedro e João, quando eles estavam entrando para o templo chamado Formosa. Aqueles 2 discípulos de Jesus Cristo, que após ser revestido de poder, cheio de autoridade, um dos primeiros milagres de São João, naquele momento, quando eles vão embora sobre aquele homem e vai receber o seu milagre. O que mais importante não é o dinheiro que nós carregamos. O mais importante para cada um de nós é a presença de Deus que está sobre nós. O mais importante não é o bem material que você possui, mas o bem mais precioso que você tem é a presença de Deus que está sobre você. Porque o cristão que tem a presença do Espírito Santo, ele não pode ter nenhum centavo no bolso, mas quando ele chega para orar pelo enfermo, o enfermo ele é levantado, porque ele está sobre as mãos do Senhor Jesus Cristo. E o cristão que está debaixo das mãos do Senhor Jesus Cristo, ele é totalmente diferente aonde ele chega. As pessoas começam a ver o brilho do Espírito Santo daquela pessoa que começa a orar pelos enfermos. Sabe, quando você está orando por uma pessoa na rua, as pessoas começam a ver em você que ali você é o servo do Senhor que estava fazendo a perfeita obra do Senhor Jesus Cristo. Assim também temos que sermos cada um de nós, meus irmãos, que cada vez mais nós devemos priorizar a presença de Deus que está em cada um de nós. Quantos aqui nessa noite que tem a presença do Espírito Santo sobre a vida que estão aqui nessa noite? Porque, meus irmãos, aquele discípulo, quando orou para aquele homem, ele recebeu o seu milagre em sua vida. Ele largou aquela enfermidade, ele foi curado e entrou também para o templo. Quando ele entrou para o templo, isso nos mostra o exemplo de gratidão. Aquele homem entrou para o templo para também orar também junto com Pedro e João. Vamos ver ali que ali também começa a iniciar o ministério de Pedro e João ali, quando lá em Atos, capítulo 13 em diante. Vamos ver que após esse ocorrido, após ele ter recebido aquele milagre, Pedro e João vão ser presos, vamos colocar na cadeia, porque ali deu um fato deles ter curado um homem. Mas a Bíblia vai nos mostrar que na primeira pregação de Pedro, foi 3.000 almas que aceitaram Jesus Cristo, porque ali Pedro começou a entender que ali ele estava recebendo a autoridade de Jesus Cristo dado para ele, e também tinha reconhecido que existia a promessa sobre a vida de Pedro e João também. Eles reconheceram que a mensagem de Jesus Cristo não podia ser deixado de ser anunciado, mas sim dedicar cada vez mais na perfeita vontade ao qual Jesus Cristo chamou cada um deles. Pedro e João vão ser presos, vão ser colocados na prisão, mas a Bíblia nos mostra que quando Pedro e João estavam na cadeia, a igreja estava em contínua oração, orando por cada um deles naquele momento. A igreja não cessava de orar naquele momento, porque sabia que obra missionária se faz como também com intercessão, porque enquanto o missionário lá fora anunciando a mensagem da cruz, a igreja também que está em contínua oração, intercedendo pela vida do missionário, que está dedicando dia após dia para realizar a volta, a realizar a mensagem de Jesus Cristo, que ela não pode ser deixada de ser anunciada. A mensagem de Cristo Jesus, meus irmãos, ela tem que ser proclamada, porque nós sabemos que cada um que está nesse lugar tem um chamado também de ministério de Deus, um chamado também de profecia, um chamado um dom de profecia, um chamado também da revelação. Se nós não usarmos isso na obra do Senhor, nós vamos ser cobrados, meus irmãos. Por isso, às vezes que nós passamos por lutas, dificuldades na sua casa, às vezes nós não sabemos por que está acontecendo isso. Mas às vezes Deus está apertando nós para fazermos a vontade dele. Quando não fazemos a vontade dele, Deus vai continuar nos amassando até o ponto de nós reconhecermos que Ele é Deus e Ele é Deus. Ele nos chamou para realizar a perfeita vontade dele. Porque se nós recuarmos o chamado de se nós deixarmos, meus irmãos, de deixar de fazer o honrar o chamado que Deus tem proposto nos corações de cada de nós vamos ser cobrados por Jesus Cristo. Nós vamos ser semelhantes de Jonas. Enquanto Jonas não anunciou a mensagem em Nínive, Deus não deixou de ir atrás dele.
Jonas tinha um chamado de profeta para anunciar a mensagem livre. Quando às vezes nós encontramos com o Jonas com o chamado, mas escorrendo o chamado que Deus tem encarregado de nós. Quando Deus tem chamado para aqueles também que são afastados dele, tem chamado ainda, porque ele tem corrido nesse chamado. Mas chamado, nós temos que realizar o chamado, porque Deus poderia ter mandado anjos para poder anunciar a mensagem dele na terra, mas Deus escolheu seres humanos. Mesmo Deus sabendo que nós somos tão falhos e tão pecadores, mas Deus nos escolheu para apenas anunciar a mensagem dele sobre a face da terra. E assim, Senhor, que o Senhor fique com essa mensagem, guarde para os nossos corações, que sempre priorize, meus irmãos. O que você mais tem precioso em sua vida é a presença do Espírito Santo que está sobre você. Pode estar tendo dificuldade na sua casa, no seu lar, mas se você olha e tem a presença do Espírito Santo, é o bem mais valioso que você tem na sua vida. O cristão que carrega a presença, meu Senhor, ele é totalmente diferente. O cristão, onde ele pisa com seus pés, ele é totalmente diferente, porque ali ele carrega a presença do Espírito Santo. O cristão pode ser mais simples nas palavras, mas ele fala, e as pessoas vão sentir a presença do Espírito Santo, e as pessoas veem que não é a mensagem, mas sim a mensagem é completamente diferente, porque a pessoa anuncia a mensagem com a presença do Espírito Santo que está carregando. E assim que os irmãos veem essa mensagem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.